Do Vale do Rio Ohio até ousados ataques iroqueses contra os franceses na região do Ohio e forças britânicas e bengalis se enfrentando em Calcutá. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito caótico e sangrento, que se desenrolou não apenas pela Europa, mas em vários teatros de guerra pelo mundo. Um conflito marcado por feitos inéditos que, de muitas maneiras, inaugurou uma nova era de guerra. Ela iria remodelar a dinâmica de poder europeia por décadas e até contribuir para a futura era de revoluções e agitação social. Explorar um pouco o contexto europeu na época do início da Guerra dos 7 Anos é útil para entender o conflito. A Europa, em meados do século XVIII, era uma sociedade em rápida modernização. O iluminismo e o racionalismo já haviam se estabelecido, enquanto o aumento da divisão de poder entre monarcas e o parlamento havia começado na Grã-Bretanha. Na Europa continental, os conselheiros do monarca ganharam um papel cada vez mais importante. Isso mudou a dinâmica fundamental do poder, com outros centros de influência emergentes e estadistas de destaque, além do próprio monarca. Isso incluiu figuras como o primeiro-ministro da Inglaterra, William Pitt, o Velho, e o ministro das Relações Exteriores da França, Étienne Choiseul. Ambos desempenhariam um papel significativo nos eventos que estavam por vir. Também estavam ocorrendo grandes mudanças em nível global. Esta era a era dos impérios e a atividade colonial europeia estava aumentando de intensidade. Expansão desenfreada, exploração e confrontos com rivais por novos postos lucrativos aconteciam. Do Caribe à Índia e à América do Norte, tropas europeias agora se enfrentavam em batalhas por peles de castor, fortes, açúcar e portos. Na maioria das vezes envolvendo os antigos rivais Grã-Bretanha e França. Isso deu uma dimensão global única ao conflito, com colônias estrangeiras reconhecidas por seu valor estratégico na guerra e valor de longo prazo como parte de um império global. A ordem econômica mais estática da sociedade medieval também havia dado lugar a um capitalismo emergente. Isso ajudou a impulsionar o crescimento econômico, fortalecendo assim a base tributária para que os líderes pudessem financiar seus exércitos. Isso também impulsionou avanços em diversos setores, incluindo a tecnologia de armamentos. Isso ajudou a dar origem a uma arma de fogo aprimorada, transformando-a de algo secundário no século XVII para uma parte cada vez mais essencial dos exércitos permanentes europeus. O mosquete, a artilharia de campanha de alma lisa e os novos obuses viriam a desempenhar papéis fundamentais no conflito que se aproximava e em todos os que vieram depois dele. No geral, a Europa em meados do século XVIII era uma sociedade transformada, repleta de competição entre grandes potências que agora tinham cada vez mais motivos para lutar. Grandes potências e interesses concorrentes. Os interesses imediatos das partes europeias são complexos, mas podem ser resumidos em alguns fatores-chave nos anos que antecederam a guerra. A visão britânica foi bastante influenciada pelo eleitorado de Hanover. Esta era uma região no norte da Alemanha cujo título era detido pelo rei Jorge II, juntamente com a coroa britânica. Nascido e criado em Hanover, ele estava determinado a defendê-lo contra qualquer desafio francês. Esse interesse coexistia com o desejo britânico constante de obter domínio geral sobre os franceses, especialmente nas áreas coloniais onde eles se enfrentavam. Por sua vez, a antiga inimizade da Áustria era com a Prússia. Um ponto-chave de atrito foi a tomada da Silésia austríaca pela Prússia durante a Guerra de Sucessão na década de 1740. Sentida pela Áustria como uma violação em um momento de fraqueza, ela estava ansiosa para ver a Silésia restaurada como território, tornando-se assim um dos principais objetivos do Estado. A própria Prússia era territorialmente muito menor, mas possuía um exército eficiente que chegava a cerca de 130 mil homens em meados do século XVIII. Em relação ao tamanho da população, essa era uma força grande, mais do que capaz de projetar poder na Europa. Aliado a um alto grau de disciplina, isso ajudou a tornar a Prússia um ator-chave na Europa nessa época. A França, enquanto isso, estava em uma posição econômica difícil. Isso se devia em parte a um sistema tributário ineficiente, aos efeitos de más colheitas e à corrupção do Estado.
sua estratégia há muito tempo se concentrava em manter uma força terrestre significativa. Esse número provavelmente girava em torno de 250 mil homens em 1750, abaixo do auge de 400 mil durante a Guerra de Sucessão Austríaca. Ela tinha como objetivo tanto defender suas fronteiras quanto projetar poder dentro da Europa. Isso, no entanto, veio às custas de sua marinha, o que a deixou vulnerável no mar e em suas possessões coloniais, que nessa época já eram extensas. Assim como a Grã-Bretanha, a França adotou uma visão mais global do conflito, apesar de sua principal preocupação continuar sendo garantir os interesses em sua vizinhança imediata. Foi esse caldeirão de ambições regionais, rivalidades coloniais e ressentimentos nacionais que prepararia as grandes potências para a guerra. Faíscas globais. Várias potências europeias já possuíam impérios significativos ao redor do mundo nesse momento. Foram os rivais ferrenhos Grã-Bretanha e França, porém que ajudaram a desencadear a Guerra dos 7 Anos com seus conflitos coloniais. A América do Norte havia se tornado um ponto focal especial nas últimas décadas, com a atenção de ambas as nações voltada especialmente para a região de Ohio. Os franceses avançavam rumo ao sul a partir de seus domínios no Canadá, enquanto os britânicos exploravam o oeste desde suas colônias na costa leste. Aqui, as ricas áreas de caça, os extensos sistemas fluviais e o potencial controle sobre as rotas para o oeste se mostraram prêmios irresistíveis. Os combates começaram em 1754 no Alto Vale do Rio Ohio, no que ficaria conhecido como a Guerra Franco-Indígena. Ela contou amplamente com aliados indígenas lutando de cada lado, todos perseguindo suas próprias agendas tribais. Os Shawnee, Lenape e Iroqueses se mostraram combatentes particularmente proeminentes nesse fascinante teatro do conflito. A América do Norte não era o único foco de tensão. Outras áreas incluíam o Caribe e a Índia. As ilhas açucareiras do Caribe estavam entre as regiões mais lucrativas e disputadas. Enquanto isso, a Índia rapidamente se tornava prioridade para a Grã-Bretanha, com postos avançados da Companhia das Índias Orientais em Calcutá e Bombaim. Os franceses, a partir de sua base principal em Pont-Serré, tentaram aproveitar alianças com forças locais para atrapalhar as atividades britânicas, concentrando suas ações especialmente ao longo da costa sudeste. Isso já havia resultado em 2 conflitos anteriores, conhecidos como a Primeira e a Segunda Guerras Carnáticas. Junto com a Guerra Franco-Indígena na América do Norte, esses conflitos forneceram o combustível adicional para a guerra na Europa, que logo se desenrolaria. Revolução Diplomática. O último movimento antes da guerra veio na forma da Revolução Diplomática de 1756. Os blocos de poder há muito tempo eram Grã-Bretanha e Áustria unidas contra o inimigo comum, a França. No entanto, tudo isso estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A Grã-Bretanha, motivada principalmente por sua preocupação com o território de Hanover, buscou uma nova aliança radical com o antigo inimigo, a Prússia. Isso apesar de eles terem estado em lados opostos tão recentemente quanto na Guerra de Sucessão Austríaca. Na década de 1740, eles esperavam que o dinâmico e claramente capaz Frederico pudesse ajudar a garantir a segurança de Hanover e atuar como um contrapeso geral aos franceses no continente. Com esse novo acordo formalizado na Convenção de Westminster, em janeiro de 1756, a Grã-Bretanha abandonou sua aliada tradicional, a Áustria. A Áustria, frustrada, consequentemente voltou-se para seu antigo inimigo, a França, formando juntas uma aliança própria contra o novo eixo anglo-prussiano. Agora, de um lado, os britânicos e prussianos, junto com Hanover e outros pequenos aliados, enfrentando a aliança Bourbon de Áustria, França, Saxônia, Rússia, Suécia e, a partir de 1762, também a Espanha. Rússia e Suécia já estavam alinhadas contra a Prússia antes dessa mudança, mas a Revolução de 1756 consolidou firmemente os blocos. Isso marcou uma mudança significativa em alianças já testadas pelo tempo e ilustra o dinamismo e a fluidez do poder nesse período. Compromissos antigos foram abandonados para servir aos interesses do presente, causando grandes rupturas no processo. Com essa reviravolta britânica, o cenário agora estava preparado para o início da guerra na Europa, e com isso o começo de um novo conflito global.
um potencialmente equiparado apenas pelas guerras posteriores de Napoleão e pelas duas grandes guerras do século XX em termos de escala e teatros globais ativos. Eclosão da guerra. A França fez o primeiro movimento da guerra. Eles começaram a reunir tropas em Toulon desde o início do ano para um ataque à ilha britânica de Menorca, no Mediterrâneo. Embora fosse uma extensão do conflito na América do Norte, isso marcou uma mudança ao levar o conflito diretamente para a Europa. O principal forte britânico na ilha, em Porto Marrom, foi sitiado a partir de 20 de maio e caiu em 28 de junho de 1756. Apesar dos esforços de uma força de socorro britânica, ela acabou não tendo sucesso, e Menorca foi tomada pelos franceses. Essa força de socorro foi liderada pelo almirante John Byng, um comandante naval anteriormente condecorado e muito respeitado. Mesmo assim, ele foi submetido à corte marcial e posteriormente executado por um pelotão de fuzilamento no convés de um navio por seu papel no fracasso. Considerado culpado por não ter feito o máximo possível, a decisão incendiária demonstrou o clima político tenso na Grã-Bretanha naquela época. Agora seria Frederico quem tomaria a iniciativa. Isso começou no final de agosto de 1756, com uma invasão preventiva da Saxônia, o pequeno estado que fazia fronteira com a Prússia ao sul. Como a Saxônia era aliada da Áustria, Frederico queria tirá-la do conflito rapidamente, além de usar os fundos e as forças saxônicas para fortalecer seu próprio esforço de guerra. Avançando com cerca de 60.000 soldados bem preparados, essa era uma força significativa, e uma que a Áustria não esperava. O elemento surpresa permitiu que Frederico ocupasse Dresden inicialmente sem oposição, enquanto o exército saxão era sitiado perto de Pirna. Deixando uma força para cuidar do cerco, ele então marchou com seu contingente de 28.000 homens para o sul, com o objetivo de alcançar as férteis planícies da Boêmia, onde poderiam passar o inverno. O plano, porém, não teria sucesso, pois o exército austríaco estava à espera em seu caminho. Batalha de Lobositz. O comandante austríaco Maximiliano Braun havia reunido suas forças em uma posição defensiva próxima à saída de um desfiladeiro que Frederico precisava usar para chegar às planícies da Boêmia. Portanto, desta vez seria Frederico quem seria pego de surpresa. Aqui em Lobositz, em 1º de outubro de 1756, os dois exércitos europeus se enfrentariam pela primeira vez. Com os austríacos chegando antes, eles começaram a tomar posições escolhendo o terreno. Eles optaram pelo terreno elevado nas encostas do vulcão extinto. O rio Elba ficava à esquerda deles, enquanto vinhedos inclinados cobriam o outro flanco e o acesso às alturas. Nesses vinhedos estavam posicionados batalhões croatas, apoiados por mais 8.000 soldados nas proximidades que podiam ser enviados aos poucos como reforços. Muitas das outras forças austríacas também estavam cuidadosamente posicionadas atrás de elementos naturais, incluindo uma reserva de caça, em áreas pantanosas, e com infantaria em uma região instruída a deitar-se em uma área de grama alta. Uma forte névoa pela manhã ajudou a encobrir ainda mais suas posições. Isso fez com que Frederico entrasse no campo de batalha com uma compreensão muito limitada do número de tropas inimigas e de suas posições, o que não era uma situação ideal para decidir a estratégia. Sua última experiência contra o exército austríaco também havia sido durante a Guerra de Sucessão Austríaca, uma década antes. No entanto, ele havia sido reorganizado nesse período, provando ser uma força de combate transformada e que suas tropas ainda não tinham avaliado. Pensando em enfrentar só uma força de retaguarda do exército principal, Frederico ordenou uma carga limitada de cavalaria contra as tropas austríacas à frente. Essas tropas austríacas de isca recuaram, permitindo que a cavalaria prussiana, com 1.200 homens, avançasse ainda mais para o que era essencialmente uma armadilha. Primeiro, eles se depararam com centenas de granadeiros austríacos escondidos em uma estrada afundada, e então a cavalaria prussiana foi atacada por artilharia previamente oculta em uma vila próxima. Enquanto tentavam resistir a esse ataque, mais 1.300 soldados austríacos recém-chegados desceram sobre os prussianos exaustos. O fogo disciplinado dos mosquetes de alma lisa, letais, fez seu estrago,
e os remanescentes da cavalaria prussiana foram forçados a recuar de volta para suas próprias linhas. Em seguida, em um momento de mau comando prussiano, um dos principais generais de Frederico, Gessler, ordenou que toda a sua força de cavalaria avançasse sem ter recebido ordens para isso. Sentados atrás da linha principal de infantaria, mais de 7.000 cavaleiros tiveram que passar cuidadosamente por essas tropas antes de iniciar sua carga em direção às posições austríacas. Deve ter sido uma cena chocante para Frederico, que observava a batalha, tendo supostamente exclamado: "Meu Deus, o que minha cavalaria está fazendo?" A carga acabou sendo massacrada da mesma forma que o primeiro ataque menor, com artilharia, infantaria e cavalaria austríacas escondidas, todas à espera. A força foi praticamente aniquilada, com os sobreviventes recuando em desordem. Frederico se retirou temporariamente do campo de batalha, retornando depois. Muitos soldados prussianos continuaram lutando, tentando atacar novamente a área do vinhedo no flanco, defendida com tanta obstinação pelas tropas croatas. Com todos os lados ficando sem munição e resistência, uma paralisação geral dos combates logo ocorreu. Isso não ocorreu antes dos canhões obuseiros prussianos abrirem fogo contra a cidade próxima, provavelmente com projéteis incendiários. Pelo menos uma centena de soldados, em sua maioria feridos, que estavam abrigados ali, tanto austríacos quanto prussianos, foram queimados vivos no incêndio que se seguiu, incapazes de escapar a tempo. Um fim brutal para um dia sangrento de combates. Frederico supostamente presumia que os combates seriam retomados no dia seguinte. O comandante austríaco Braun, porém, ordenou a retirada de suas tropas à noite. Ele percebeu que o avanço prussiano havia sido retardado e que grandes danos haviam sido infligidos. Consequentemente, foi reivindicada como uma vitória estratégica para ambos os lados, apesar dos resultados serem um tanto inconclusivos. A batalha deixou cerca de 3.000 mortos de cada lado, o que não é catastrófico, mas ainda assim uma perda significativa, representando pouco menos de 10% do total de tropas envolvidas. Embora não tenha mudado drasticamente o rumo da campanha austro-prussiana, ela fez algumas coisas importantes. Ela interrompeu temporariamente o avanço prussiano para o sul, rumo à Boêmia, frustrando as esperanças de um avanço rápido de Frederico. Ao mesmo tempo, isso freou sua imagem de invencibilidade, que havia se fortalecido no período anterior. Por fim, deu a cada lado seu primeiro contato com a batalha e com a logística de um novo tipo de guerra. Os planejadores e estrategistas militares agora entendiam melhor como era avançar contra a infantaria que disparava em linha, equipados com mosquetes de alma lisa de última geração. Ou os desafios de transportar toda a munição necessária, não apenas para milhares de mosquetes, mas também para dezenas de peças de artilharia até qualquer local de batalha. Isso já não era mais uma guerra medieval, onde um exército podia basicamente carregar tudo o que precisava consigo. Agora, tratava-se cada vez mais de linhas de suprimento, caixas de munição para mosquetes, balas de canhão, projéteis de obuseiro e pólvora, tudo isso enquanto se protegia contra emboscadas inimigas. O avanço da Prússia foi interrompido por enquanto. Ao desistir de ocupar as planícies da Boêmia, o exército de Frederico voltou à Saxônia para o inverno. Apesar da calmaria que se aproximava, as coisas logo se intensificariam drasticamente, tanto na Europa quanto em frentes globais. Desde o complexo caldeirão de ambições regionais rivais europeias, até os conflitos militares em teatros coloniais, a marcha para a guerra foi gradual. Agora, porém, a Europa estava mergulhada em um novo conflito, e um que ameaçava ser mais intenso e economicamente destrutivo do que os anteriores. Até agora, a maior parte dos combates na Europa tinha se limitado à Prússia e à Áustria. Isso estava prestes a mudar drasticamente, porém com França, Suécia, Rússia, assim como os estados do Sacro Império Romano, todos agora entrando ativamente no conflito contra a Prússia. Isso abriu uma nova e sangrenta fase de escalada na Guerra dos 7 Anos, que veria uma proliferação dramática de frentes e batalhas. A Prússia estava sob forte pressão, e de Praga a Kolin, as baixas estavam aumentando. Contra todas as probabilidades, porém, e à beira da derrota, a Prússia ressurgiria após suas vitórias decisivas no final do ano, deixando o destino da Europa em suspense.
além de Lobositz, o caminho para a escalada. A exaustiva batalha de 7 horas em Lobositz foi o primeiro grande confronto da guerra, dando a cada lado uma amostra do que estava por vir. No entanto, aquilo tinha sido apenas uma introdução, com os acontecimentos prestes a se intensificar. Após o resultado um tanto inconclusivo da batalha, Frederico retornou ao seu recém-conquistado território da Saxônia. Aqui ele recrutou à força grande parte das tropas saxônicas para o exército prussiano, formando 10 novos regimentos a partir delas. Isso ajudou a repor suas próprias tropas perdidas, ao mesmo tempo em que eliminava uma potencial ameaça futura. Eles passaram o inverno na região, ainda uma parte importante das campanhas na Europa, e que havia permanecido relativamente inalterada por mais de um milênio. Enquanto outros líderes poderiam ter buscado consolidar suas recentes conquistas prussianas na Saxônia e na Silésia antes disso, esse não era o estilo de Frederico, com suas tropas se recuperando durante o inverno. E com a ajuda renovada vinda da Grã-Bretanha, ele se sentia em uma boa posição para retomar as campanhas e agora só aguardava a primavera. Essa nova campanha começou em abril de 1757, com o exército prussiano avançando para a Boêmia. A Boêmia era um estado que fazia fronteira com a Saxônia ao sudeste e estava sob controle direto dos Habsburgo desde 1620. Ao contrário da Silésia, essas eram as terras centrais austríacas, e era praticamente a provocação mais direta possível. Frederico buscava uma derrota esmagadora dos austríacos para fazer com que a monarca Maria Teresa repensasse sua posição, se retirasse da guerra e permitisse que ele mantivesse as terras anexadas. Embalado pela bem-sucedida subjugação da Saxônia e após o confronto inconclusivo com o exército austríaco em Lobositz, parecia que a Prússia tinha a vantagem, com uma vitória rápida sendo possível. Em vez disso, o que os aguardava era uma campanha exaustiva de batalhas equilibradas e custosas, que cobrariam um preço alto tanto do efetivo austríaco quanto do prussiano. A primeira delas ocorreria nos arredores de Praga, em 6 de maio de 1757. O exército prussiano avançou para o sul a partir de abril, com cerca de 64 mil homens, dividindo-se em 4 colunas principais, para atravessar as montanhas Erzgebirge. Após conseguirem se reunir com sucesso do outro lado, a atenção agora se volta para Praga, antigo centro do Império Austríaco, e um possível prêmio de prestígio para os prussianos. Batalha de Praga. O competente general austríaco Maximilian von Braun conduziu uma retirada ordenada de suas forças após o confronto inicial com os prussianos ao norte de Lobositz. Agora ele os organizou em uma forte posição defensiva a leste de Praga, com um total significativo de cerca de 60 mil homens à sua disposição. Assim como no encontro anterior, von Braun pôde escolher o terreno e novamente optou pelo terreno elevado, talvez desta vez uma posição ainda mais inexpugnável. Localizada nas montanhas Tabor, a cidade ficava no flanco esquerdo do exército austríaco, com terreno baixo a oeste coberto por pântanos e um pequeno riacho passando pelo local. Isso se mostraria significativo mais tarde na batalha. Os prussianos, tendo desmontado o acampamento cedo pela manhã, chegaram ao campo de batalha por volta das 5 horas da manhã, novamente para encontrar os austríacos já posicionados à sua frente. Inicialmente querendo atacar imediatamente, Frederico foi persuadido por um subordinado a tentar uma rota alternativa, com possível acesso à retaguarda austríaca. Após horas de manobras, um ataque a partir dessa nova posição foi lançado pela infantaria. Só que, em vez dos prados esperados, eles logo se encontraram entre pântanos e lagoas, ficando mais lentos e vulneráveis ao fogo austríaco. O general Winterfeldt, comandando a infantaria, foi retirado de combate por uma bala de mosquete no pescoço enquanto cavalgava à frente do regimento. Então, quando a artilharia austríaca começou a ajustar a mira, o segundo no comando, Schwerin, foi mortalmente ferido pelo fogo de obuseiro. No entanto, os prussianos não foram os únicos a perder comandantes importantes. Enquanto os austríacos avançavam morro abaixo contra a infantaria prussiana, o general von Braun foi morto. Ele havia sido o arquiteto da resposta austríaca até então, e sua perda teria impactos significativos. Em seu avanço contra o inimigo, a infantaria austríaca também abriu inadvertidamente uma brecha entre si e o restante da linha.
Parece que, nesse momento, Frederico não estava em condições de comandar, tendo sofrido uma espécie de colapso após a morte de Schwerin. No entanto, assim como em Lobositz, alguns de seus subordinados capazes assumiram o comando, incluindo o general von Seiten. A brecha na linha austríaca revelou-se uma falha crucial. Na fase final da batalha, os prussianos começaram a enviar tropas para tentar aprofundar ainda mais a brecha. Isso acabou se mostrando bem-sucedido em romper suas linhas e levou a uma retirada austríaca de volta para Praga, encerrando a batalha. Como em Lobositz, não houve derrota esmagadora nem triunfo claro, mas os prussianos puderam reivindicar a vitória, pois os austríacos iniciaram a retirada. No entanto, isso teve um custo sangrento para Frederico, com mais de 14.000 dos seus 60.000 soldados mortos ou feridos, e os austríacos também apresentando números muito semelhantes. Essas foram baixas pesadas, cerca de 25% do total de tropas em campo. Além do sofrimento humano, era um fardo logístico difícil de sustentar, e um que passaria a desempenhar um papel cada vez mais importante à medida que a guerra avançava. Batalha de Kolin. Exausto por suas perdas em Praga, Frederico evitou um ataque direto e, em vez disso, optou por sitiar a cidade. Porém, o plano de Frederico de esgotar lentamente os alimentos de Praga ignorou a força de socorro que já se aproximava. Ela era liderada pelo marechal de campo Leopoldo von Dohn, que havia viajado do interior da Áustria com cerca de 54.000 de seus próprios soldados e mais um contingente de fugitivos da Batalha de Praga, que ele recolheu pelo caminho. Essa força austríaca chegou na noite de 17 de junho e assumiu posições defensivas nas colinas próximas à cidade vizinha de Kolin. Na manhã de 18 de junho de 1757, os prussianos haviam chegado e se formado. Diferente de Praga, não haveria equilíbrio numérico. O exército reforçado de von Dohn estava com cerca de 50.000 homens, enquanto Frederico tinha apenas cerca de 34.000 homens à sua disposição. Isso ocorreu após as perdas significativas sofridas na Batalha de Praga e por ter deixado uma parte de suas tropas mantendo o cerco à cidade. Isso era para conter seus residentes, assim como dezenas de milhares de tropas austríacas que estavam presas lá junto com eles. Uma saída em força do exército austríaco que estava contido lá, enquanto ele estava fora enfrentando a operação de socorro, teria sido problemática. Particularmente ansioso para levar a batalha aos austríacos nesta ocasião, Frederico iniciou um ataque por volta do meio-dia. Com suas forças concentradas no lado esquerdo, ele queria sobrepujar e envolver o flanco direito austríaco e, idealmente, encerrar a batalha rapidamente. O centro prussiano, porém, atacou no ponto errado, atingindo posições bem defendidas em vez do flanco austríaco exposto. Como resultado do fogo concentrado, esse ataque prussiano foi repelido, apenas para que o contra-ataque subsequente do flanco direito austríaco sofresse o mesmo destino nas mãos da cavalaria prussiana. Assim como na Batalha de Praga, uma brecha foi identificada nas linhas austríacas como resultado do contra-ataque deles. A tática foi repetida, com a infantaria prussiana rapidamente posicionada para tentar preenchê-la. Desta vez, porém, não houve sucesso, e a tentativa foi sufocada pela cavalaria austríaca. A luta brutal continuou por 5 horas, e ao final desse período, as tropas prussianas estavam exaustas. Desorientados e fatigados, eles acabaram sendo empurrados morro abaixo. Foi apenas a chegada tardia de uma força de cavalaria de reforço prussiana que ajudou a garantir uma retirada ordenada, em vez de um massacre e uma debandada. Enquanto a Áustria sofreu pesadamente, as perdas de Frederico foram quase o dobro, com cerca de 14.000 homens mortos ou feridos. Isso veio depois do mesmo número de baixas em Praga, então quase 30.000 baixas em pouco mais de um mês. Com as perdas aumentando, até mesmo a determinação de ferro de Frederico parecia estar à beira do colapso. A Rússia desperta. Além de infligir pesadas perdas, a Batalha de Kolin marcou a primeira vitória da Áustria na guerra, ajudando a abalar a temida reputação da Prússia e a quebrar sua sequência de vitórias em batalha. Para agravar ainda mais a dor da derrota para a Prússia, os russos, antes adormecidos no leste, agora começaram a se mover.
Isso mudaria drasticamente a dinâmica do conflito e aumentaria a pressão sobre um Frederico cada vez mais sitiado. Aliada da Áustria desde o início, Elizabeth reuniu as forças e a motivação para iniciar uma campanha contra a Prússia. No início do verão de 1757, 75 mil soldados sob o comando do Marechal de Campo Apráxin partiram rumo ao oeste a partir do Báltico russo, onde haviam se mobilizado. O alvo inicial dos russos era Mamel, atualmente localizada na Lituânia moderna, naquela época ficava na Prússia Oriental. Estrategicamente situada na costa do Báltico, ela também possuía uma das fortalezas mais fortes de toda a região. Mas não foi necessário um cerco prolongado, no entanto. Bastaram apenas 5 dias de intenso bombardeio da artilharia russa para que a cidade cedesse a um ataque da infantaria russa. Com Mamel capturada, ela foi transformada em uma base operacional avançada, a partir da qual novas campanhas poderiam ser conduzidas para o interior da Prússia. Frederico estava ocupado muito ao sul, então delegou o comando a Hans von Lievold para responder à incursão russa. Com 28 mil soldados à sua disposição, ele estava em desvantagem numérica, mas estava em seu próprio território e com linhas de suprimento superiores. O primeiro confronto entre essas duas forças ocorreu em 30 de agosto de 1757, na Batalha de Gross-Jägersdorf. O enorme exército russo era difícil de mover de forma organizada e foi emboscado pelas forças de Lievold durante uma dessas manobras. O ataque inicial da cavalaria prussiana causou pesadas baixas aos russos. Sem conseguir formar suas defesas habituais contra a cavalaria, ficaram totalmente expostos. No entanto, não houve uma debandada, e após se reagrupar, a infantaria russa conseguiu repelir a cavalaria antes de assumir posições de tiro para enfrentar a linha principal da infantaria prussiana. Eles não conseguiram igualar a famosa alta cadência de tiro dos prussianos, mas mesmo assim, dispararam munição suficiente contra a linha inimiga para que ela desmoronasse. O comandante prussiano Lievold organizou a retirada para o acampamento principal, onde conseguiram conter novos ataques russos. Os russos resistiram firmemente ao mortal ataque surpresa dos prussianos e, por fim, conseguiram repelir as forças prussianas. Embora não tenha sido uma vitória retumbante dos russos, isso demonstrou que eles podiam enfrentar o inimigo de forma eficaz e se manter firmes na batalha. No entanto, apesar das vitórias russas em batalha, a logística rapidamente se tornou um problema. Manter seu enorme exército alimentado e abastecido ao longo de vastas distâncias era um desafio e, no final, forçou a campanha a recuar. Isso demonstra a nova natureza da guerra, onde a logística e o suprimento estavam se tornando tão importantes quanto as próprias batalhas, uma característica da arte da guerra que permanece verdadeira até hoje. Novas frentes, Suécia e França se juntam. No entanto, o alívio proporcionado pela retirada da Rússia não duraria muito tempo. Novas ameaças surgiam, prestes a aumentar a pressão sobre uma Prússia já sobrecarregada. Ao norte, a Suécia fez um movimento inesperado, avançando para o sul com uma força de 17 mil homens para tomar a Pomerânia. Esta era uma região historicamente disputada entre os dois, mas essa ameaça seria ofuscada por outra vinda do oeste. Até agora, a França estava ocupada principalmente com ações em teatros coloniais contra a Grã-Bretanha. Vamos explorar isso em mais detalhes no próximo episódio. Mas o que isso significava era um envolvimento limitado da França no teatro europeu até então. No entanto, isso estava prestes a mudar. Uma grande força francesa havia sido mobilizada com a intenção de atacar a Prússia pelo oeste. Para piorar ainda mais para Frederico, eles vinham consolidando alianças com vários estados do Sacro Império Romano. Isso incluía Baviera e Mainz, que até então haviam permanecido relativamente alheias ao conflito. Essa nova força, conhecida como Reichsarmee, junto com os aliados franceses, introduziu uma dinâmica poderosa e inédita na guerra. Isso abriu mais uma frente que a Prússia agora precisava se preparar para se defender. De antes focar apenas na Áustria ao sul, agora a Prússia tinha que lidar com a Rússia, no nordeste, a Suécia no norte e uma aliança francesa se aproximando pelo oeste. Isso foi uma mudança dramática. O futuro da Prússia parecia sombrio. Ainda assim, foi nesses tempos difíceis que Frederico se destacou e conquistou uma série de vitórias cruciais contra todas as probabilidades.
Batalhas de Rossbach e Leuthen. Mais más notícias chegaram para a Prússia, com a queda de Hanover, diante de uma invasão francesa. Isso eliminou um importante estado tampão no oeste vulnerável da Prússia e também eliminou a principal preocupação da Grã-Bretanha no continente. A rota para a Prússia agora estava aberta, e as forças francesas e do exército imperial estavam avançando de forma constante. Confronto e batalha tornaram-se inevitáveis, com Frederico liderando suas forças contra o exército que se aproximava na Batalha de Rossbach, Saxônia. As forças francesas e do Sacro Império Romano somavam cerca de 41.000 homens, pouco menos do que o dobro dos 22.000 da Prússia. Essa vantagem de 2-1 teria sido intransponível para muitos. Mas a essa altura, Frederico e seus homens já estavam calejados pela batalha, tendo acumulado experiência crucial após mais de um ano de conflito exaustivo contra os austríacos. Enquanto isso, as forças francesas e do Sacro Império Romano eram novatas nesse cenário, pois não enfrentavam a Prússia desde a Guerra da Sucessão Austríaca. O que se seguiu foi uma das obras-primas de Frederico. Concluída em apenas 90 minutos, ela resultou na destruição das forças combinadas francesas e do exército imperial. A cavalaria prussiana conseguiu romper e flanquear as linhas inimigas, iniciando uma debandada e perseguição até o anoitecer. A batalha causou cerca de 500 baixas prussianas e cerca de 8.000 entre franceses e o exército imperial. A vitória foi tão decisiva que a França nunca mais voltaria a ameaçar diretamente o território central da Prússia durante a guerra, removendo efetivamente um adversário importante de uma só vez. Recém-saído da vitória em Rossbach, Frederico redirecionou suas tropas e seguiu para o nordeste em direção à Silésia para enfrentar o exército austríaco que havia se concentrado perto da cidade de Breslau. Em um mês, os prussianos percorreram a distância e estavam prontos para enfrentar seu maior rival. Frederico estava em uma sequência de vitórias, e com brilhantismo tático conseguiria manobrar e superar o exército austríaco, muito maior. Embora a batalha de Leuthen tenha durado muito mais do que a de Rossbach, o resultado foi semelhante. O exército austríaco foi completamente derrotado, com cerca de 10.000 baixas e impressionantes 12.000 capturados. Isso prejudicou severamente a capacidade de combate do exército austríaco no curto prazo e deu um enorme impulso ao moral prussiano. Essas duas batalhas, de Rossbach e Leuthen, tiveram grande importância ao mudar a dinâmica da guerra. Em apenas um mês eles haviam virado o jogo drasticamente. De uma situação que parecia de quase derrota, a Prússia agora estava na ofensiva, e Frederico parecia invencível mais uma vez. A Áustria, porém, não se renderia. Apesar do ímpeto prussiano no novo ano, a guerra estava destinada a se arrastar, com a Áustria usando o inverno para lamber suas feridas e se preparar para uma nova rodada de combates. Enquanto isso, em teatros coloniais distantes, Grã-Bretanha e França se enfrentavam de forma cada vez mais feroz, uma dimensão global que se tornaria ainda mais crucial nesta guerra sangrenta. Na época da Guerra dos 7 Anos, as principais potências europeias já possuíam impérios globais em expansão. Isso dava a possibilidade de que conflitos em casa se desenrolassem pelo mundo nessas diferentes colônias. Isso ocorria tanto como uma extensão direta dos conflitos, mas também como resultado de objetivos nacionais distintos de aumentar o tamanho e a riqueza de seus próprios impérios às custas dos concorrentes. É assim que a situação se desenrolaria na Guerra dos 7 Anos. Rivais ferrenhos Grã-Bretanha e França, levando suas disputas para vastas novas extensões de terra, com a América do Norte e a Índia sendo pontos de tensão em especial. Foram ações que iriam remodelar o futuro de seus impérios nacionais, o curso do conflito europeu, assim como a dinâmica de poder nas colônias afetadas por gerações. Desde a sua descoberta, a América do Norte foi um ímã para as potências europeias. A Espanha foi por muito tempo a força dominante, mas Grã-Bretanha e França agora também aumentavam seu foco no continente. A Grã-Bretanha atuava a partir das 13 colônias na costa leste, enquanto a França usava seus postos avançados no norte. Esses postos começaram ao redor da Baía de Hudson e depois se expandiram para a vasta região selvagem, que hoje é grande parte do Canadá.
Já no século XVII, as tensões entre os dois países aumentaram devido à riqueza disponível na América do Norte, especialmente as peles. No entanto, as primeiras décadas do século XVIII testemunharam uma escalada constante. A França avançava para o sul a partir de seus territórios tradicionais no norte, na região do Ohio. Utilizando o extenso sistema de rios, eles buscavam peles nas ricas áreas de caça e vinham construindo amplas alianças com os nativos para garantir essa mercadoria lucrativa. Enquanto isso, na costa leste, a Grã-Bretanha também avançava para o oeste, em direção à mesma região. Da mesma forma, em busca de recursos naturais, mas também de maiores oportunidades de colonização para sua população muito maior no leste, chegando a cerca de 1,5 milhão de pessoas, em 1750. Esses dois movimentos simultâneos dariam início à contagem regressiva para a guerra. À medida que os franceses passaram de postos de comércio informais para posições mais fortificadas, capazes de projetar poder militar, o conflito finalmente irrompeu. A partir de 28 de maio de 1754, ficou conhecido como a Guerra Franco-Indígena. Um nome um pouco confuso, já que as principais forças em conflito eram a Grã-Bretanha e a França. No entanto, ela girou fortemente em torno das forças indígenas, que desempenharam um papel crucial no conflito. Eles frequentemente seguiam suas próprias agendas políticas como nações tribais independentes, em vez de serem recrutados à força ou algo do tipo. As tribos que tiveram destaque incluíam os Shawnee, Huron, Iroqueses e Lenape, entre outras. Isso resultou em combates únicos, frequentemente com britânicos, franceses e uma variedade de guerreiros tribais presentes no campo de batalha. O caso Zumonville e a Batalha de Monongahela. O caso Zumonville foi a primeira batalha da Guerra Franco-Indígena. Ocorreu em 28 de maio, quando cerca de 40 soldados, sob o comando de George Washington, lançaram um ataque contra um grupo de soldados franceses desprevenidos. O confronto foi breve, mas significativo. Vários franceses foram mortos, incluindo o comandante Joseph Zumonville, cujo nome dá nome ao confronto. Segundo alguns relatos, ele recebeu um golpe fatal de tomahawk na cabeça de um aliado indígena de Washington, o chefe Tanacharison. Apesar da crescente tensão entre britânicos e franceses nos anos anteriores, eles ainda não estavam oficialmente em guerra. Esse confronto direto foi uma escalada significativa e uma provocação, e seria a faísca final que desencadearia o conflito. Por sua vez, isso foi um fator chave para a guerra na Europa, que também estaria em curso em menos de um ano. Após a emboscada bem-sucedida, as tropas de Washington logo foram forçadas a se render no Fort Necessity, próximo dali, para uma força francesa que as cercava. Isso estabeleceria uma tendência para a sorte britânica no período seguinte, com várias calamidades por vir. Uma delas foi a infame expedição de Braddock de 1755. Essa foi uma campanha significativa liderada pelo General Braddock, o comandante de todas as forças britânicas na América do Norte. Ela partiu de Maryland em 29 de maio, com o objetivo de capturar o Forte Duquesne dos franceses, na região de Ohio. O desafio deles era logístico, com milhares de soldados para abastecer e, ainda mais difícil, o transporte dos canhões pesados que Braddock pretendia usar para sitiar o forte francês. O ritmo lento e o grande comboio de carroças os deixaram vulneráveis. Facilmente vigiada pelas forças francesas e indígenas, a expedição foi encerrada em 9 de julho. Aqui na atual Braddock, Pensilvânia, que leva o nome do general dessa expedição condenada, as tropas britânicas foram atacadas de forma contínua pelas forças francesas e aliadas. Conhecida como a Batalha de Monongahela, ela ocorreu em uma estrada estreita cercada por uma floresta densa de ambos os lados. Foi nesse ambiente apertado que os franceses e seus aliados nativos levaram vantagem. Essas eram terras de caça tribais e um terreno conhecido para os aliados tribais da França. Assim, eles fizeram uso eficaz das encostas acima e de posições de tiro ocultas, o que lhes deu uma vantagem letal durante todo o confronto. Braddock tentou em vão formar linhas de infantaria para disparo, mas naquele terreno de mata fechada, isso só os tornou alvos mais fáceis. Várias horas desse combate exaustivo se seguiram,
incluindo períodos de fogo amigo por parte dos britânicos, que atiravam nas tropas provinciais que haviam rompido a linha e se escondido na mata. Braddock também foi atingido e caiu do cavalo, possivelmente por fogo amigo. Ele foi fatalmente ferido com uma bala de mosquete no pulmão, após o que George Washington conseguiu organizar algum tipo de retirada pela estrada que as tropas haviam construído para a expedição. Um massacre brutal ocorreu em Monongahela, com cerca de 900 dos 1.300 soldados britânicos originais mortos ou feridos. Isso pôs fim temporário aos grandes planos britânicos contra os franceses e marcou uma escalada significativa no teatro norte-americano. A Grã-Bretanha à beira do abismo. 1756 não começaria melhor para os britânicos, com a França mantendo o ímpeto e avançando com sua campanha. Desta vez, o alvo era o Forte Bull, localizado próximo à atual cidade de Roma, Nova York. Ele era resultado do esforço britânico das décadas anteriores para obter espaço na região dos Grandes Lagos, dominada pelos franceses. Em março de 1756, uma força combinada de franceses e nativos, liderada por Gaspard de Liri, realizou um ataque surpresa contra o forte. Aproximando-se pela floresta sem serem vistos, eles então avançaram contra o forte, atirando com mosquetes por frestas para neutralizar defensores antes de arrombar a porta principal. As tropas lideradas pelos franceses iniciaram um massacre geral, com quase todos os habitantes mortos e posteriormente escalpelados. Os estoques de pólvora do forte, cerca de 45 mil libras, foram então incendiados, destruindo completamente esse antigo centro de poder britânico. A humilhação estava se acumulando para a Grã-Bretanha na América, e isso apesar de sua vantagem teórica de ter uma base populacional muito maior ali, que poderia ser recrutada para as forças. Reforços franceses chegaram em maio de 1756, o que foi rapidamente seguido pela declaração de guerra britânica contra a França na Europa. Isso ocorreu em 17 de maio e marcou o início oficial da Guerra dos 7 Anos. Isso também mostra o quanto os diferentes teatros globais estavam interligados. Eventos no distante vale do rio Ohio podiam desencadear indignação no parlamento britânico e clamor por uma escalada do conflito, como foi visto após o massacre de Braddock. Essa resposta agora poderia acontecer tanto em Hanover quanto no Caribe. Essa era a natureza singular dessa guerra global. Escalada na Índia. Enquanto a Grã-Bretanha cambaleava na América do outro lado do mundo, na Índia outra luta amarga entre as duas potências também estava se intensificando. A Índia rapidamente se tornou uma obsessão britânica ao longo do século XVIII. Os postos e atividades da Companhia Britânica das Índias Orientais logo se tornaram um império embrionário. Áreas específicas de interesse britânico eram Calcutá, no Nordeste, descendo até Madras, na costa leste, e atravessando até a cidade portuária de Bombaim, na costa oeste. Os franceses também tinham seus próprios interesses na Índia. Ao contrário da América do Norte, onde suas forças eram significativas, na Índia elas estavam muito mais concentradas, e a área geográfica de interesse direto era menor. Sua base de operações se concentrava em Pondicherry, no extremo sul, fruto de relações comerciais que, assim como os britânicos, haviam se transformado em ambição colonial. Com sua própria Companhia da Coroa para competir, a Companhia Francesa das Índias Orientais, a concorrência vinha aumentando. A Índia logo se tornaria a segunda principal frente global da Guerra dos 7 Anos e ajudaria a decidir o destino geral das ambições coloniais de ambas as nações. O buraco negro de Calcutá e a ascensão de Clive da Índia. Paralelamente à escalada da guerra na Europa, Grã-Bretanha e França vinham reforçando suas fortificações na Índia. Para a Grã-Bretanha, isso envolvia o Forte William em Calcutá, construído para proteger o lucrativo comércio da Companhia das Índias Orientais. Esta era Bengala, uma região rica e uma joia que tanto a Grã-Bretanha quanto a França queriam reivindicar. Enquanto a França cumpriu uma ordem do governante local Siraj-ud-Daulah para parar as obras de fortificação, os britânicos continuaram. Siraj-ud-Daulah respondeu cercando Calcutá. Isso contou com o apoio tácito dos franceses, que incluía conselheiros militares e suprimentos gerais para seus esforços.
Os britânicos que se abrigaram no forte não conseguiram resistir às forças inimigas e sucumbiram em 20 de junho de 1756. Os que não foram mortos foram confinados em uma cela minúscula no que ficou conhecido como o Incidente do Buraco Negro de Calcutá. Embora as estimativas variem quanto ao número exato de vítimas, acredita-se que pelo menos 60 homens foram aprisionados em uma cela de 4 por 5 metros durante a noite, com apenas cerca de 20 sobrevivendo ao sofrimento. Mais do que apenas um detalhe brutal do cerco, isso ajudou a mobilizar a opinião pública britânica. Isso levou a uma disposição para escalar o conflito na Europa, além de mais recursos financeiros disponibilizados para o teatro de operações na Índia, sem mencionar o aumento da hostilidade contra a França, que era vista como apoiadora desses agressores. O famoso general Robert Clive foi enviado para resolver a situação em Calcutá logo depois, o que daria origem a uma das vitórias britânicas mais retumbantes do conflito indiano, a Batalha de Plassey. Após a bem-sucedida retomada de Calcutá, o cada vez mais respeitado Clive teria seu confronto final. Siraj-ud-Daula estava reunindo suas forças perto de Plassey, em Bengala Ocidental. Determinado a pôr fim à ameaça representada por esse rei nativo, Clive se preparou para enfrentá-lo em batalha. Com apenas 3.000 soldados sob seu comando, ele estava numericamente muito inferior aos 50.000 homens do inimigo. No entanto, a favor de Clive estava sua manobra política antes da batalha. Sua equipe diplomática conseguiu infiltrar-se na corte de Siraj e basicamente recrutou membros-chave dela para o lado britânico. Isso incluía Mir Jafar, o comandante do exército que recebeu a promessa dos britânicos de se tornar o próximo governante caso desertasse. Apesar de um destacamento significativo de artilharia apoiado por auxiliares franceses, as forças de Siraj foram pegas de surpresa e nunca conseguiram recuperar a vantagem. Os primeiros confrontos de artilharia foram inconclusivos, e a chuva de monção prejudicou Siraj ao danificar sua pólvora, enquanto os britânicos não foram afetados. No final das contas, porém, foi a traição interna que se mostrou fatal. Mir Jafar e outros seguraram suas tropas em um momento crucial, o que acabou causando uma ruptura na linha e uma debandada geral. O rei Siraj seria posteriormente executado pelos mesmos elementos traiçoeiros. A Batalha de Plassey não só consolidou a reputação de Clive, como também teve impacto direto no cenário europeu. Tropas francesas estavam presentes no campo de batalha, e isso não passou despercebido. A interferência deles na Índia e em outros teatros coloniais estava passando de uma guerra por procuração para um confronto direto, numa clara escalada da situação. Isso também marcou um ponto de virada na abordagem britânica em relação à Índia, com a expansão colonial e o controle direto sobre a nação, acontecendo em ritmo acelerado a partir desse momento. Outro resultado, talvez inesperado, mas não menos significativo, desse amplo conflito global em andamento. Enquanto isso, de volta à Europa, e de muitas maneiras catalisada por essas campanhas distantes, a guerra só estava se intensificando. 1757 terminou com as maiores vitórias da carreira de Frederico da Prússia, em Rossbach e Lutten. Uma nova temporada de campanhas se aproximava, e a França, buscando consolidar a vantagem que havia conquistado no teatro norte-americano, se preparava para avançar sobre Hanover. Esse era uma possessão britânica muito mais próximo das terras natais e que o rei Jorge não estava disposto a perder. Das planícies da Índia às florestas do condado de Ohio, os teatros globais da Guerra dos 7 Anos já estavam remodelando o destino dos impérios. Agora, a questão que restava era como as nações europeias sairiam do caos sangrento que se desenrolava em suas próprias terras. Por enquanto, não parecia que nenhuma das grandes potências estava pronta para desistir. Assim, o palco estava montado para o próximo capítulo sangrento do conflito, com Frederico mais uma vez à frente. Dos campos de batalha sangrentos de Zorndorf, na Europa, aos confrontos entre britânicos e franceses na América do Norte, os anos de 1758 a 1759 seriam cruciais para o desfecho da Guerra dos 7 Anos. Começando o período com um moral elevado devido às vitórias recentes, mas ao final desse período a Prússia sairia bastante castigada.
A Áustria também estava cambaleando com as consequências econômicas e demográficas da guerra. No entanto, a Prússia, tendo lutado em tantos frentes, estava em uma situação mais precária e aparentemente à beira da derrota. A única centelha de esperança para a aliança britânico-prussiana parecia residir na sorte da Grã-Bretanha no exterior. Aqui, finalmente, ela parecia ter virado o jogo contra os franceses. Ainda não se sabe como isso afetaria os desdobramentos na Europa. E, enquanto isso, a guerra sangrenta parecia destinada a continuar. Nova campanha prussiana. Enquanto o conflito nos teatros coloniais vinha escalando de forma constante, a guerra na Europa também estava prestes a entrar em uma nova fase. A França podia ter vantagem sobre a Grã-Bretanha no exterior, mas a situação no frente interna era bem diferente. Frederico vinha de gloriosas vitórias táticas em Rossbach e Lutten. Como resultado, a confiança prussiana aumentou. Depois de passar o inverno descansando e planejando uma nova campanha, Frederico iniciou uma invasão da Morávia no início de 1758. Uma região situada a leste da Boêmia, a invasão fazia parte de um esforço para expandir a área sob controle direto da Prússia. Isso já incluía a Saxônia, conquistada durante o curso deste conflito, enquanto a valiosa Silésia havia sido adquirida durante a Guerra de Sucessão Austríaca cerca de 16 anos antes. No entanto, isso não seria como suas invasões dos anos anteriores, prolongadas e com inúmeras grandes batalhas. Em vez disso, enquanto o exército prussiano sitiava Olomouc, na atual República Tcheca, a coluna de suprimentos foi efetivamente emboscada pelas forças austríacas. Com todo o inverno para se preparar, o avanço prussiano sobre a Morávia foi bem planejado. A coluna de suprimentos refletia isso e consistia em cerca de 4.000 carroças, carregadas com todos os materiais necessários para a guerra. Munição, granadas para obuses, balas de canhão para a artilharia de campo, provisões de alimentos e todos os outros itens necessários para uma campanha moderna. Além das carroças, incluía pelo menos 2.000 cabeças de gado. Isso fazia com que o comprimento total da coluna chegasse a mais de 40 quilômetros em movimento. Destruição dos suprimentos prussianos. Com a coluna chegando a mais de 40 quilômetros em movimento, não era surpresa que fosse difícil de esconder. Os austríacos, em vez de escolherem enfrentar a principal força prussiana em batalha, como haviam feito em anos anteriores, decidiram atacar esse comboio extenso. Nomeado pelo comandante-geral Don para liderar as forças austríacas, estava o major-general von Loden, com cerca de 12.000 homens sob seu comando. Opondo-se a ele estava o coronel Mosel, dos prussianos, com pouco menos de 11.000 homens. Era tarefa expressa deles proteger o comboio, e uma missão pela qual foram instruídos a lutar até a morte, tamanha era a importância da logística nessa nova forma de guerra. Os austríacos primeiro atacaram o comboio de suprimentos por volta do dia 28 de junho, com uma tarde de combates inconclusivos que resultaram em retirada de ambos os lados. No entanto, isso não se repetiria para o próximo encontro. Ocorreu 2 dias depois, em Darmstadt, no dia 30 de junho, e foi uma vitória retumbante dos austríacos. De 2.700 a 3.500 prussianos foram mortos, capturados ou feridos, em comparação com apenas 680 austríacos. E mais importante ainda, uma parte significativa dos suprimentos cruciais dos prussianos foi capturada ou destruída. Não mais que 300 das 4.000 carroças de suprimentos originais escaparam do confronto. Mais de 2.000 cavalos também foram apreendidos, assim como entre 1 e 2 milhões de thalers prussianos, uma quantia considerável de dinheiro. Essas perdas tiveram um efeito significativo e basicamente tiraram de Frederico a capacidade de continuar com a campanha. Sem os suprimentos necessários, ele foi forçado a recuar de volta para a Silésia. Isso também marcou significativamente a última tentativa prussiana de ocupar um novo território austríaco durante o curso da guerra, refletindo o efetivo das tropas já reduzido e as capacidades logísticas já esgotadas. A Rússia ressurge e a Grã-Bretanha intensifica sua atuação. Essa não era a campanha que Frederico havia imaginado, e para piorar, os russos voltavam a ganhar força.
Com os russos ocupando partes da Prússia Oriental desde janeiro de 1758, Frederico havia escolhido ignorá-los inicialmente enquanto buscava uma vitória decisiva sobre seu principal inimigo austríaco. No entanto, era questão de tempo até os prussianos enfrentarem a ameaça. Enquanto isso, algumas notícias mais positivas surgiram para os prussianos. A Grã-Bretanha havia formalizado a Convenção de Westminster, acordada em 1756, com a Convenção Anglo-Prussiana de abril de 1758. Esse acordo atualizado consolidou um fluxo significativo de ajuda, de cerca de 650 mil libras anuais em ouro, da Grã-Bretanha para a Prússia. Isso equivale a cerca de 100 milhões de libras em valores atuais, e foi a maior quantia de ajuda que a Grã-Bretanha já havia concedido a um aliado. Também houve o envio de cerca de 9 mil soldados britânicos para Hanover, para reforçar as tropas locais ali no território da coroa. Embora não fosse uma força enorme, isso representou uma mudança geopolítica significativa e uma reversão da posição britânica anterior de evitar o envio direto de tropas para o continente. O envio das tropas britânicas mudou o rumo em Hanover, expulsando os franceses que haviam avançado sobre a região no ano anterior. Primeiro, o porto de Emden foi reconquistado em março de 1758, seguido por outra vitória das forças anglo-prussianas em Krefeld. Aqui na margem oeste do Reno, em 23 de junho de 1758, as forças francesas comandadas por Luís de Bourbon foram completamente derrotadas. As forças prussianas seguiram os franceses até o outro lado do Reno, ocuparam brevemente Düsseldorf e depois recuaram sob pressão. Ainda assim, essa foi uma vitória significativa. Isso satisfez o clamor nas terras britânicas ao ver os franceses expulsos desse peculiar domínio da coroa, ao mesmo tempo em que garantia a segurança imediata da fronteira ocidental da Prússia. Enfrentando a ameaça russa e a Batalha de Zorndorf, é mais fácil matar os russos do que conquistá-los. Frederico da Prússia após Zorndorf. Com a situação um pouco estabilizada na Europa e a ameaça imediata dos franceses dissipada, Frederico agora voltou sua atenção para os russos. Esses confrontos seguintes se mostrariam alguns dos mais sangrentos da guerra e provariam mais uma vez que subestimar a capacidade de combate dos russos trazia riscos elevados. As forças russas haviam avançado e ocupado grandes áreas do leste da Prússia desde janeiro de 1758, com a maioria das tropas da Prússia destacadas para combater em outros lugares. A resistência foi mínima e os russos se estabeleceram bem ali, ocupando o coração da Prússia por meses e esgotando a região de suprimentos. Dizer que as forças prussianas estavam ansiosas para vê-los derrotados e expulsos seria um eufemismo. Após a vitória em Krefeld, Frederico iniciou sua marcha de volta ao território natal para enfrentar o inimigo. O primeiro encontro deles ocorreu na região de Brandemburgo, em Zorndorf, no dia 25 de agosto de 1758. Seria uma das batalhas mais sangrentas de toda a guerra, com sua lembrança marcada para sempre em uma geração de combatentes. O campo de batalha era um vilarejo cercado por turfa e vegetação rasteira. As forças russas somavam cerca de 48 mil homens, enquanto os prussianos tinham 35 mil x-900. Os acontecimentos começaram com um ataque prussiano a uma unidade avançada de observação russa, composta por tropas jovens e inexperientes. Eles resistiram aos prussianos até que a famosa cavalaria sob o comando de von Seydlitz rompeu suas linhas. Quando a unidade russa recuou em direção à linha de infantaria, foi alvejada pela artilharia russa, que confundiu o recuo com um ataque prussiano. Ao perseguir os soldados do corpo de observação, a infantaria prussiana entrou em contato com a principal força russa. O principal ataque prussiano foi direcionado para o lado esquerdo da linha russa. Aqui Frederico estava tentando executar uma de suas manobras favoritas, onde uma ala reforçada de tropas envolvia o flanco do inimigo, permitindo um cerco completo. Embora tenha sido bem sucedida em encontros anteriores, como na Batalha de Leuthen, ela não funcionaria aqui. Possivelmente em parte devido à tenacidade russa e também ao terreno desfavorável, que efetivamente impedia sua retirada, eles resistiram com uma determinação sombria. Com a estratégia famosa de Frederico fracassando, a batalha virou um confronto frontal exaustivo.
linhas de infantaria colidindo contra as linhas inimigas por horas a fio. A munição dos mosquetes acabou no início da batalha, então as tropas usaram principalmente sabres e outras armas de mão. Isso resultou em combates corpo a corpo particularmente brutais, possivelmente os mais sangrentos da guerra. Confusão prolongada, linhas cercadas, amigos e inimigos sendo pisoteados enquanto os homens tentavam desesperadamente sobreviver. No final, mais de 20.000 homens de ambos os lados seriam mortos ou feridos nessa confusão que se seguiu. No final, o cansaço acabaria vencendo. E apesar de os russos terem deixado o campo de batalha primeiro, em uma retirada ordenada, essencialmente não houve um vencedor claro. As perdas foram devastadoras, com a Prússia sofrendo até 12.000 mortos ou feridos, e a Rússia cerca de 18.000. Os russos acabariam se retirando para o leste após o confronto, tendo esgotado a Prússia Oriental de suprimentos para se sustentarem desde janeiro. Esta também era a seu próprio território de Frederico e mais fácil para ele manter suas linhas de suprimento. Em uma já familiar retirada para o leste, que acabou sacrificando quaisquer ganhos obtidos anteriormente na campanha, dando aos prussianos tempo para se reagrupar. Ainda assim, Zorndorf foi um dos combates mais ferozes de todo o conflito e deixou uma forte impressão nas forças prussianas. Embora a retirada russa trouxesse um alívio temporário, a ameaça vinda do leste estava longe de ter acabado. Guerra em múltiplas frentes e novos desafios para a Prússia. Enquanto isso, com as ameaças francesa e russa reduzidas por enquanto, Frederico voltou sua atenção para o norte, para a Suécia e a Pomerânia. Aqui os suecos aproveitaram a oportunidade para tomar o território historicamente disputado em 1757. Sem dúvida, uma prioridade menor do que os russos ou franceses, ainda assim era um desafio sério. 2 confrontos aconteceriam no final de setembro, encerrando definitivamente a ameaça sueca com pequenas perdas. Os prussianos, porém, estavam lutando em várias frentes e mal haviam enfrentado separadamente franceses, russos e suecos. Agora os austríacos, sob o comando de von Daunay, faziam um novo movimento na Saxônia. Esse ataque foi o motivo alegado para a falta de tropas austríacas apoiando seus aliados russos em Zorndorf, uma ausência que causou uma tensão diplomática significativa. Daunay, no entanto, manteria seu compromisso de abrir essa segunda frente. Ele tinha uma força enorme de até 80.000 soldados sob seu comando, embora talvez algo mais próximo de 60.000 fosse mais preciso. Esses homens haviam sido mobilizados desde as derrotas esmagadoras em Rossbach e Lutten no final de 1757. Frederico, por sua vez, sentiu-se compelido a dividir suas forças, deixando uma parte no nordeste para impedir que os russos em retirada voltassem a atacar, enquanto assumia o comando dos 33.000 restantes. Isso deu aos austríacos uma enorme superioridade numérica, que acabaria sendo grande demais até mesmo para a habilidade tática de Frederico. Os austríacos atacaram as forças prussianas quase completamente de surpresa, por volta das 5 horas da manhã do dia 14 de outubro. O toque do sino da igreja local sinalizou o início da batalha, com prussianos dormindo sendo baionetados em suas tendas por tropas croatas enfurecidas. Apesar de períodos de contra-ataques prussianos e da grande liderança demonstrada pelos subordinados de Frederico, a Batalha de Hotkirch, como ficou conhecida, foi uma derrota retumbante para a Prússia. Quase 9.000 mortos contra 5.000 dos austríacos, além de uma grande quantidade de artilharia e suprimentos valiosos, capturados ou destruídos. O preço da guerra e um novo ano de combates. A reputação de Frederico havia sido seriamente abalada, assim como sua autoconfiança. Talvez mais importante ainda, porém, os anos devastadores de guerra também haviam causado um impacto significativo no efetivo humano da Prússia. Nesse ponto, Frederico provavelmente já havia perdido mais de 100.000 soldados. Esse foi um pesado impacto demográfico sentido em toda a Prússia. Vilas por todo o país ficaram sem seus jovens, e as economias locais enfraqueceram com a perda de uma parte fundamental da força de trabalho. Militarmente, isso também significava mais recrutas novos e inexperientes nas fileiras prussianas. Isso, por sua vez, minou algumas das vantagens letais que as forças prussianas haviam tido no início da guerra.
A notória alta cadência de tiro deles dependia de treinamento e prática de combate, o que, por exemplo, nem sempre estava presente no mesmo nível entre os novos recrutas alistados às pressas. Em 1759, embora tenha sido um ano mais tranquilo, ainda ocorreram vários eventos importantes. Frederico desanimado sofreu mais uma derrota na Batalha de Kei, em 23 de julho pelas mãos de uma força russa que havia ressurgido do leste para assediar Brandemburgo. Pouco mais de 2 semanas depois, ele sofreria uma das piores derrotas militares de sua carreira para esse mesmo exército russo, combinado com seu aliado austríaco. A Batalha de Kunersdorf terminou com até 20.000 baixas russas e o exército completamente disperso. A única vez durante o conflito em que ele se desintegrou dessa forma. Nem a vitória dos aliados britânicos e alemães em Minden, que forçou os franceses a recuarem para o oeste, melhorou muito a perspectiva prussiana. Frederico estava sob grande pressão e sofrendo perdas insustentáveis de pessoal. O oposto e o ano dos milagres da Grã-Bretanha. Mas em claro contraste com a Prússia, que vinha sofrendo terrivelmente e parecia à beira da derrota, a Grã-Bretanha estava em uma sequência de vitórias no exterior. O conflito na América do Norte havia começado de forma terrível para ela, com os franceses mantendo a iniciativa por anos, nesse teatro crucial. No entanto, agora a maré havia mudado. A captura britânica do Forte Niágara em julho e, em seguida, de Quebec em setembro, colocou a França em desvantagem. Com as reservas superiores de mão de obra de suas colônias na costa leste e a França já sobrecarregada nesse ponto, ao final de 1759, o resultado parecia praticamente decidido. Na Índia, o cenário era muito parecido. As vitórias de Clive consolidaram o controle britânico de Bengala e os franceses estavam sob pressão em seu reduto de Pondicherry. Enquanto isso, vitórias navais em Lagos e em Guadalupe ajudaram a consolidar a supremacia britânica no mar, fazendo com que o ano ficasse conhecido na Grã-Bretanha como Annus Mirabilis, o Ano dos Milagres. 1759 foi realmente uma história de opostos. A Grã-Bretanha parecia garantir supremacia duradoura sobre sua principal rival colonial, enquanto fortalecia Hanover no continente. Enquanto isso, a Prússia estava exaurida em efetivos e estava marcada por anos de batalhas exaustivas. De 1758 a 1759 foram anos sangrentos, que viram golpes pesados de ambos os lados, mas ainda sem um vencedor claro. Os confrontos vinham diminuindo em frequência em comparação com os primeiros anos da guerra, um reflexo do estado exausto e debilitado dos principais beligerantes no continente, Áustria e Prússia. No entanto, quando as batalhas aconteciam, elas podiam ser tão brutais quanto antes, como foi visto nos campos de morte de Zorndorf. Apesar do cenário aparentemente sombrio no continente para a Prússia, o desfecho ainda não estava decidido. Frederico já havia provado sua capacidade de renascer das cinzas antes. Tudo estava em jogo, e agora era simplesmente uma questão de quem conseguiria sair de pé. 1759 foi um ano brutal para a Prússia, com Frederico perdendo até 20.000 homens só em Kunersdorf. Essas eram perdas insustentáveis, levando a Prússia à ruína demográfica e econômica. Seus inimigos, no entanto, também estavam sofrendo. A capacidade da Áustria de colocar exércitos em campo também havia sido enfraquecida, embora Maria Teresa permanecesse resoluta. A guerra estava se tornando uma lenta guerra de atrito. As perdas haviam sido grandes demais, o impacto econômico muito pesado, e cada lado agora mancava, esperando por uma vitória decisiva ou simplesmente para resistir mais do que o outro. Um ponto raro a favor da Prússia era a incapacidade da França de romper Hanover pelo oeste e se unir à Áustria na Europa Central. O apoio da Grã-Bretanha ao exército aliado na Alemanha Ocidental, junto com as forças hanoverianas, de Brunswick, de Hesse e outras forças alemãs, ajudou a conter os franceses e proteger o eleitorado hanoveriano ligado à coroa britânica. No entanto, isso não mudou a perspectiva imediata da Prússia. Em junho de 1760, em Landeshut, uma força prussiana de quase 12.000 homens sob o comando de Heinrich Fulk enfrentou um exército austríaco com mais do que o dobro desse tamanho.
Quase 2.000 prussianos foram mortos e mais de 8.000 foram capturados ou dados como perdidos por outros motivos. Perdas que o exército já sobrecarregado mal podia suportar. Mais golpes se seguiram, com os franceses capturando Marburgo, em Hesse, provando que ainda podiam ameaçar o oeste. Enquanto isso, os suecos ressurgiam no extremo norte, reconquistando parte da Pomerânia, da qual haviam sido expulsos recentemente. Os austríacos conquistaram seu próprio prêmio com a captura de Glatz, na Silésia, a primeira vez que esteve sob domínio austríaco desde que foi cedida à Prússia, em 1742. Frederico, porém, como já havia provado muitas vezes, não podia ser descartado. Em Liegnitz, no dia 15 de agosto de 1760, ele garantiu uma vitória notável contra os austríacos, desacelerando o ímpeto inimigo e estancando a sangria de uma Prússia já castigada. Apesar de Liegnitz ter sido mais um confronto sangrento, com mais de 10.000 baixas ao todo, a maioria delas austríacas, ainda não foi o suficiente para acabar com a guerra. Em Torgau, em novembro de 1760, seguiu-se uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Houve cerca de 13.000 a 17.000 baixas prussianas e aproximadamente 11.000 a 16.000 baixas austríacas de exércitos de cerca de 48.000 e 52.000 homens, respectivamente. Uma vitória decisiva agora parecia cada vez mais fora de alcance, tanto para a Áustria quanto para a Prússia, enquanto ambas enfrentavam a realidade de uma recuperação que levaria décadas. A Áustria precisava de grandes forças russas para vencer a guerra, enquanto a Prússia dependia cada vez mais do apoio financeiro britânico. Como resultado dessas pressões, a Prússia começou a usar mais táticas de guerra de guerrilha. Ela exigia menos mão de obra, mas ainda assim enfraquecia o inimigo. Em 1761, ataques foram lançados contra posições russas de apoio e suprimento no leste. Um dos ataques, liderado pelo general Platen, capturou cerca de 1.800 a 2.000 russos e destruiu milhares de carroças, frequentemente estimadas em cerca de 5.000. Embora prejudicial, especialmente para um exército russo já atormentado por problemas de suprimento, essa abordagem não poderia decidir a guerra sozinha. Enquanto a Prússia realizava ataques e tentava reunir forças, mais golpes estavam por vir. As forças russas invadiram e capturaram Kolberg em dezembro de 1761. No interior da Pomerânia, foi uma perda custosa para a Prússia, privando-a de seu último porto báltico onde poderia receber suprimentos. Foi um ganho fundamental para a Rússia, permitindo aliviar problemas de abastecimento que frequentemente forçavam o cancelamento de campanhas e a retirada das tropas para o leste. Essas retiradas russas, muitas vezes após vitórias em campo de batalha, deram a Frederico várias chances de sobrevivência. Com Kolberg tomada, as rotas terrestres de abastecimento poderiam perder importância, pois mais suprimentos seriam transportados pelo mar, de forma mais rápida e segura contra ataques inimigos. O final de 1761 foi provavelmente um dos pontos mais baixos da guerra para a Prússia. Enfraquecida e cada vez mais cercada, até a Grã-Bretanha passou a pressionar Frederico a buscar a paz. Sua posição parecia cada vez mais insustentável, mas esses fatores não levavam em conta o destino, e ele reservava uma surpresa para Frederico e a Prússia. A reviravolta milagrosa, morte da imperatriz Isabel da Rússia. Desta vez, em vez da habilidade militar de Frederico mudar o rumo, seria um evento fora de seu controle. A imperatriz Isabel da Rússia morreu inesperadamente em 5 de janeiro de 1762. Firme defensora da guerra, ela parecia tão improvável quanto Maria Teresa de ceder, mas seu sucessor, Pedro III, era fervorosamente pró-Prússia e um admirador pessoal de Frederico. Ele quase imediatamente interrompeu o esforço de guerra russo contra a Prússia e até ofereceu tropas para ajudar Frederico pessoalmente. Uma reviravolta mais completa teria sido difícil de imaginar. A Rússia, que antes tinha uma rota de suprimentos superior para cercar a Prússia, acabou revertendo e tornando-se aliada de seu antigo inimigo. Isso mudou totalmente a dinâmica da guerra. Com o apoio de Pedro, a Prússia conseguiu aumentar o número de tropas que podia mobilizar de cerca de 60.000 no final de 1761 para mais de 100.000 homens.
Frederico pôde mais uma vez focar quase exclusivamente na Áustria, com as forças prussianas expulsando os austríacos de grande parte da Silésia ao longo do ano seguinte. Fase final da guerra na Europa e no exterior. Demonstrando a amplitude do conflito, 1762 começou com Espanha e Portugal entrando na guerra. A Grã-Bretanha declarou guerra à Espanha em 4 de janeiro de 1762, com Portugal sendo envolvido ao lado dos britânicos após recusar a pressão espanhola e francesa para abandonar sua aliança. A Espanha invadiu Portugal e capturou cidades importantes como Almeida, mas acabou sendo repelida quando as forças britânicas chegaram para reforçar seus aliados portugueses. Esse teatro de operações foi mais uma nota de rodapé interessante do que um fator determinante da guerra, com batalhas aqui mais parecidas com escaramuças, em comparação com os grandes confrontos que vinham ocorrendo há anos na Europa Central. Enquanto isso, nos teatros coloniais no exterior, tudo chegava ao fim. A Grã-Bretanha já dominava quase totalmente a França na Índia e América do Norte. Por volta de 1760, grande parte dos combates principais nessas regiões já havia terminado, com a Marinha Superior da Grã-Bretanha e sua posição econômica mais forte lhe dando vantagem. A Índia, no entanto, merece mais do que uma menção passageira. A vitória britânica em Wandwash, em janeiro de 1760, seguida pela queda de Pondicherry, em janeiro de 1761, acabou com a ameaça militar francesa no sul da Índia. Isso também deu à Grã-Bretanha uma vantagem distinta sobre a França ao entrar na nova era do Império. A Índia mais tarde se tornaria o grande prêmio do Império Britânico, enquanto a influência da França nunca mais floresceria lá na mesma escala. O Tratado de Paris mais tarde restaurou vários postos comerciais franceses, incluindo Pondicherry e Chandernagore. Mas a França já não estava mais em posição de desafiar o domínio político e militar britânico ali como antes. A posição colonial da França foi consolidada pelo Tratado de Paris. Assinado em fevereiro de 1763, ele encerrou as hostilidades entre as partes nos teatros coloniais da guerra, ao mesmo tempo em que as retirava efetivamente do conflito europeu. O tratado reconfigurou o mapa imperial em escala mais ampla. A França cedeu o Canadá e a maior parte de suas reivindicações no continente norte-americano, a leste do Mississippi, para a Grã-Bretanha. Separadamente pelo Tratado Secreto de Fontainebleau, em 1762, a França cedeu a Louisiana a oeste do Mississippi e Nova Orleans para a Espanha. A Espanha cedeu a Flórida para a Grã-Bretanha, mas recuperou Havana e Manila, que a Grã-Bretanha havia capturado em 1762. De volta ao fronte interno, Frederico aproveitou a breve aliança de Pedro III e a oferta de tropas russas para expulsar as forças austríacas da maior parte da Silésia, quase restaurando o status quo anterior à guerra naquela região. Enquanto isso, seu irmão Henrique conquistou uma vitória em Freiburg, ajudando a consolidar o controle ameaçado da Prússia sobre a Saxônia, a região tomada primeiro durante a guerra. Foi a última grande batalha da guerra e apresentou muitos dos elementos que passaram a defini-la. Grandes batalhas campais, uso extensivo de vários tipos de artilharia, manobras inovadoras e a combinação de infantaria armada com mosquetes e cavalaria, trabalhando juntas com grande eficácia. Caminho para a paz. Apesar da vitória em Friburgo, Dresden continuou fora de alcance. As forças austríacas e prussianas estavam tão esgotadas que novas grandes ofensivas já eram quase impossíveis. Havia também outros fatores novos além dos demográficos e econômicos que levavam Frederico a buscar uma solução. Em 1762, o governo britânico sob John Stuart, conde de Bute, havia se afastado da aliança prussiana e encerrado o sistema de subsídios que ajudava a sustentar o esforço de guerra de Frederico. Além disso, Pedro III, que tinha sido uma dádiva para a Prússia, havia sido deposto por sua esposa, Catarina. Ela reverteu o apoio dele à Prússia e, embora não tenha retomado as hostilidades contra ela, retirou todo o apoio, incluindo as tropas fornecidas por seu antecessor. Enquanto isso, Maria Teresa também estava cada vez mais receptiva ao fim do conflito, principalmente por causa da pressão econômica e do conselho de assessores importantes e membros da família que acreditavam que a guerra já tinha se esgotado.
Assim, em 15 de fevereiro de 1763, representantes da Saxônia, Áustria e Prússia assinaram o Tratado de Hubertusburgo. Isso encerrou o conflito europeu e, juntamente com o Tratado de Paris, acordado 5 dias antes, efetivamente trouxe o fim da Guerra Global. As fronteiras europeias anteriores à guerra mudaram pouco, enquanto Áustria e Saxônia aceitaram que a Prússia ficasse com a Silésia, questão central das exigências austríacas. A Prússia abriu mão de sua reivindicação sobre a Saxônia, que recuperou sua independência anterior à guerra. Impactos europeus e globais da guerra. A partir de 15 de fevereiro de 1763, a Europa não estava mais em guerra. 7 anos brutais de derramamento de sangue finalmente chegaram ao fim. À primeira vista, pouco parecia ter mudado, uma ironia brutal diante da escala do sofrimento humano. A Europa Central permaneceu como era antes de 1756, com a Prússia ainda controlando a Silésia e a Áustria ainda querendo recuperá-la. Ambas as potências continuaram sendo polos rivais, e a ameaça de futuros conflitos permaneceu. No entanto, por baixo da superfície, ocorreram mudanças significativas. A principal delas foi a Prússia, que se consolidou firmemente como uma grande potência. Não podia mais haver dúvidas sobre a capacidade da Prússia. Contra todas as probabilidades, ela enfrentou exércitos de potências rivais vindos do oeste, norte e leste. Apesar de perdas esmagadoras, ela seguiu firme e permaneceu de pé. Isso a colocou entre as grandes potências e ajudou a criar uma posição de força que serviria como precursor para a futura unificação dos estados alemães. A Áustria sofreu perdas humanas e danos econômicos semelhantes aos da Prússia. Levaria anos para reconstruir, mas também havia demonstrado um exército disciplinado e capaz, com líderes fortes, incluindo figuras como Daun. Isso mostrou o valor das reformas anteriores de Maria Teresa e fortaleceu a legitimidade mais ampla de seu governo. A Áustria não desmoronou, nem sofreu concessões devastadoras para a Prússia, apesar de não conseguir recuperar a Silésia. A França, apesar de ter sofrido menos baixas do que a Áustria e a Prússia, talvez tenha enfrentado as consequências de longo prazo mais pesadas. O Tratado de Paris desmantelou grande parte da Nova França. A Grã-Bretanha ficou com o Canadá, as terras a leste do Mississippi e recebeu a Flórida da Espanha. A França manteve valiosas ilhas açucareiras do Caribe, como Martinica e Guadalupe, que eram extremamente importantes para o comércio do século XVIII, mas a perda do Canadá e de sua posição no continente norte-americano mudou o equilíbrio estratégico do império. A França ficou com Saint-Pierre e Miquelon para direitos de pesca, enquanto manteve valiosas possessões no Caribe, mas saiu da guerra enfraquecida em finanças, prestígio e confiança. Isso ajudou a criar condições para a futura Revolução Francesa, embora a ligação não deva ser exagerada como uma causa única. O envolvimento posterior da França na Guerra de Independência Americana acrescentou ainda mais pressão fiscal direta, mas a Guerra dos 7 Anos já havia prejudicado as finanças, o prestígio e a posição estratégica da monarquia. A Grã-Bretanha saiu muito beneficiada da guerra, obtendo grandes vantagens enquanto deixava a maior parte dos combates terrestres na Europa sob responsabilidade dos aliados. Além de tomar grande parte do Império Norte-Americano da França, consolidou sua supremacia naval e sua posição como uma das principais potências coloniais. A guerra ajudou a inaugurar uma nova era do Império Britânico, especialmente na Índia, onde o domínio da Companhia das Índias Orientais e a influência britânica se expandiram rapidamente após Bengala e o Tratado de Allahabad, em 1765, embora o governo direto da coroa tenha vindo muito depois. Isso acabaria contribuindo para a expansão do domínio e da influência britânica por todo o subcontinente, juntamente com a extração de imensa riqueza e recursos ao longo do período de domínio britânico ali. Mas a vitória trouxe um problema fiscal. A guerra aumentou muito a dívida nacional da Grã-Bretanha e as tentativas de cobrar das colônias norte-americanas, os custos imperiais foram uma das pressões que impulsionaram a Revolução Americana. Para muitas nações indígenas na América do Norte, o resultado também foi transformador. A remoção do poder francês enfraqueceu a capacidade deles de contrabalançar um império com o outro, enquanto a política de fronteira britânica e a pressão dos colonos ajudaram a alimentar novas tensões
incluindo a Guerra de Pontiac e a Proclamação Real de 1763. A Guerra dos 7 Anos provou ser um período devastador da história europeia e global. Ela causou enormes perdas militares e civis, além de danos econômicos que levariam décadas para serem recuperados. Embora não tenha redesenhado fundamentalmente o mapa da Europa, ela consolidou a ascensão da Prússia e enfraqueceu a posição da França no exterior. Globalmente, seus efeitos foram ainda mais drásticos. Travada através de oceanos e continentes, ela ajudou a consolidar a supremacia britânica, enfraqueceu o império global da França, acelerou o domínio britânico na Índia e ajudou a criar as condições para a posterior separação americana da Grã-Bretanha. Um novo mundo surgiria após a Guerra dos 7 Anos, com ecos desse conflito reverberando por gerações, incluindo um novo conflito que daria origem a uma nova nação, os Estados Unidos da América. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença. E como sempre, muito obrigado por assistir.